Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Queridos amigos, é um prazer incomensurável estarmos aqui reunidos mais uma vez, falando para Ame Maranhão, essa terra tão querida, tão auspiciosa, e que possamos hoje, mais uma vez, discorrer sobre um assunto extremamente propício, pertinente e atual. Falaremos sobre as guerras. Mas antes disso, vamos fazer uma prece de agradecimento, elevando nossos pensamentos, nos conectando com o mundo espiritual e podermos sentir as mãos afáveis do nosso Mestre Jesus a nos aliviar de nossas dores, de nossos conflitos, de nossas dificuldades, lembrando que Ele nos disse: vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Ó Jesus, neste momento de tanta convulsão planetária, onde tantas vidas estão sendo ceifadas, a vida terrena, lógico, que possamos entender, através da doutrina espírita, o lado positivo permitido pelo Amantíssimo Pai dessas guerras deploráveis, cruéis e que trucidam tantos seres, tantos irmãos. Que as lições de hoje possam nos consolar, consolar os que estão sofrendo encarnados, consolar aqueles que desencarnaram, assim como também consolar os que desencarnarão. Que a nossa doutrina misericordiosa, redentora, possa tomar conta de nossos corações e apenas continuar a orar por todos esses companheiros. Pedimos então a Ti, Jesus, a permissão para o início de nossas atividades. Esteja conosco, pulsando em nossos corações, nos alimentando de esperanças, no porvir, compreendendo a imortalidade da alma. Graças te damos, Jesus. Sê conosco hoje e sempre. Muito bem, companheiros. Vamos falar sobre esse momento dramático, deplorável, cruel, que vem acicatando tantas existências, para que possamos compreender, como em tudo, o significado, o objetivo, a misericórdia,
e a permissão do Pai, mediante nossas imperfeições reinantes. E vou trazer, finalizando esta apresentação, uma interessante comunicação espontânea que foi obtida nas sessões da Sociedade Parisiense de Espiritismo, para que possamos entender com mais força interna o objetivo dessas guerras fratricidas. Portanto, vamos nos basear fundamentalmente na nossa doutrina para entendermos este momento tão doloroso que a humanidade está passando. Bombas que estão dizimando vidas, balas, incompreensões, egoísmo reinante para justificar e entender este momento. Então vamos lá na nossa doutrina espírita, que fala sobre as guerras. Vamos lá na lei da destruição, a terceira parte, o 6º capítulo. Allan Kardec, o lídimo codificador da doutrina, aquele que aprofundou a sonda da perquirição, trazendo-nos as explicações mais detalhadas para que pudéssemos compreender todos os aspectos da vida dos encarnados e dos desencarnados. Allan Kardec, então, pergunta, que é normalmente a pergunta que vem à nossa mente, na questão 742, a espiritualidade luminar. Que é o que impele o homem à guerra? O que leva o homem à guerra? Para que aconteçam esses trágicos momentos, perpetrando em almas imprevidentes ondas de vingança, de ódio, de retaliação, exatamente descumprindo o que o nosso Mestre Jesus nos deixou como o grande legado: o perdoai 70 vezes 7 vezes. Então, o que impele o homem à guerra? E a espiritualidade foi muito clara. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E o transbordamento das paixões. Então, somos movidos pelas paixões. E quando falamos de paixões, não estamos falando de amor, embora seja um caminho. A nossa querida benfeitora Joana de Ângeles nos fala das paixões dissolventes. As paixões estão ligadas, basicamente, aos desejos. E quando falamos de desejos, no estágio em que nos encontramos, falamos dos desejos de ter e não de ser, de possuir, de subjugar, de dominar, de humilhar, para atender o nosso ego poderoso, que acreditamos que seja supremo. Daí entendermos o egoísmo, tudo que atende às nossas necessidades, aos nossos desejos de ter, de possuir,
E os espíritos aqui continuam dizendo: no estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Sempre foi assim na história da humanidade. O mais forte dominando, subjugando o mais fraco. E sempre atendendo os interesses escusos, egóicos. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. Vamos recorrer aqui à história da nossa humanidade. Sempre houve e ainda sempre haverá guerras, enquanto não se instalar definitivamente um planeta de regeneração. Quando Jesus nos disse: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E logo a seguir ele disse: e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então Jesus faz uma distinção do ser brando e do ser pacífico. O brando é o que herdará a terra, é o que reencarnará no orbe de regeneração, propenso ao bem, não querendo brigas, rusgas, cisâneas. Como diz Allan Kardec, se referindo à geração nova, são espíritos propensos ao bem. Então a guerra ainda é um estado normal no estágio em que nos encontramos. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então as relações serão mais humanitárias. As relações serão no sentido de pertencimento, de solidariedade, de visão coletiva, de desprendimento dos interesses pessoais, egóicos ou egoísticos, já buscando o desejo de ser em detrimento do desejo de ter. Então, as guerras vão sendo substituídas pelos diálogos, pela concórdia, pela solidariedade, pela caridade e pelo amor. É isso o que se avizinha para um futuro certamente bem próximo. Nós estamos nos estágios finais revolucionários do planeta de provas e expiações. As convulsões atuais são convulsões necessárias para que o ser humano progrida, desperte para a sua realidade. Vamos lá na Gênese, o item 6 do capítulo 3, que fala do bem e do mal. E Allan Kardec, no item, então, 6, ele diz: porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Excessos em tudo. Por isso são viciações. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, que nós estamos agora testemunhando.
uma grande calamidade, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte. Da maior parte, afinal, nos fala Allan Kardec, das enfermidades. As enfermidades hoje estão pujantes, assolando a humanidade. As enfermidades psíquicas, com seus quadros altamente difundidos em todos os rincões planetários, e as consequentes enfermidades orgânicas, que são provenientes e oriundas das doenças da alma. Por isso costumamos dizer que não existe a doença. O que existe é o doente. Só existem as doenças porque existem os doentes da alma. Então, fruto disso tudo que falamos, estamos diante das enfermidades cruentas, acerbas, dolorosas, que vêm extinguindo o equilíbrio psíquico e orgânico das criaturas humanas. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 743, Allan Kardec então pergunta, num tom de esperança que deve sobreexistir em todos nós, pois o caos completo, a entropia, verdadeiramente, ela não existe, porque o ser foi criado para progredir, para evoluir, para alcançar os páramos celestiais pela lei de progresso. Então Allan Kardec pergunta, da face da Terra, algum dia, a guerra desaparecerá? E os espíritos responderam, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, que estão em nós. As leis de Deus estão em nós. Jesus apontou para isso. O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá. O reino de Deus encontra-se em vós. É a ele que chegaremos, mudando de dimensões espirituais que são características do processo evolutivo, avançando lentamente no campo intelectual e no campo moral, praticando as leis de Deus que foram gravadas, exaradas, epigrafadas pelo nosso Mestre Jesus, que nos deixou o Evangelho de luz, o Evangelho de amor. Então aqui os Espíritos complementam dizendo, nessa época, então, todos os povos serão irmãos. A gente vê isso já em alguns locais no nosso planeta, como no sul do Japão, uma província onde tem uma aldeia dos centenários. Os cientistas foram lá pesquisar por que se vive tanto lá. Em contrapartida, vivemos tão pouco. Lá é comum encontrar uma pessoa de 120, 115, 118 anos. E eles pesquisaram alimentação, eles pesquisaram atividade física,
e não encontraram o resultado para as suas infatigáveis pesquisas. Até que, depois de algum tempo pesquisando, chegaram à seguinte conclusão: que aquele povo, lá do sul do Japão, de Okinawa, eles praticam a lei da caridade, o sentido de pertencimento, a visão coletiva e não individualista, egóica. Lá eles veem o coletivo e não o individual. Se enquadra exatamente aqui, como os espíritos colocaram para Allan Kardec, quando todos os povos serão irmãos. Então vamos, para compreendermos a miúde, o fulcro, a raiz desses processos que estamos aí nos deparando. Então vamos lá no Livro dos Espíritos, da Perfeição Moral, terceira parte, capítulo 12, que nos fala sobre o egoísmo. A raiz de tudo, de todos esses processos, desses flagícios das guerras. Questão fundamental, 913. Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E a espiritualidade respondeu: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Tudo que podemos imaginar de transgressões morais, desvios morais, gravames morais, tudo é oriundo desse único mal que é o egoísmo. Dizem aqui os espíritos: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. O que eles estão a nos ensinar? O que é estudar todos os vícios? É pegar simplesmente e somente o Evangelho e lermos? É lermos obras subsidiárias? É buscar em comprovações científicas? Não. Os espíritos estão a nos dizer que esse estudo tem que ser pessoal. Compreensão, autoexame, autoanálise, sinceridade, aceitação, humildade em se reconhecer, o autoconhecimento. O estudo de todos os vícios cabe-nos fazer esse mergulho no inconsciente para a observação das mínimas atitudes pautadas no egoísmo. Então, estudai todos os vícios e vamos ver que no fundo de tudo há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegarei a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Irmos ao encontro desse capitão que governa tudo, que é o egoísmo. É ele que capitaneia todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, todas as nossas condutas visando os interesses pessoais, como as guerras. Então, enquanto não atacarmos o mal pela raiz, não destruiremos a causa. Tendam, pois, todos os esforços
para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, que é o nosso grande objetivo, a nossa grande meta, Jesus nos fala sobre isso. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então dizem aqui os Espíritos, deves purgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, o que estamos vendo aí é uma incompatibilidade com a justiça. É a justiça deles que estão guerreando. É o desamor. É a falta de caridade. Consequentemente, está havendo uma prevalência do egoísmo. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E Allan Kardec faz um comentário pertinente, concernente, na questão 917. Nos diz Allan Kardec: o homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, querendo ou não. Pois é a nossa meta. Quando não recorrermos a esse melhoramento, vem a bendita dor para nos impulsionar à educação, ao aperfeiçoamento, à sensibilização, como nos afirma Leon Denis no extraordinário livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então ele acaba buscando um melhoramento na Terra. Ele vai pesquisar as causas de seus males para remediá-los. E entendemos por conta disso que as causas estão nas próprias criaturas. As causas não são externas, como muitos pensam. O externo são os efeitos de uma causa que está lá, implementada no nosso psiquismo egóico, na nossa grande deficiência, que é o padrão de poder. O grande problema é isto: o padrão de poder está ligado ao egoísmo. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, tudo tem na sua raiz o egoísmo, é o que gera o orgulho. Então estamos vendo aqui como Kardec coloca o orgulho como um filho dileto do egoísmo. Não é um irmão do egoísmo, é um filho dileto do egoísmo. É o egoísmo que leva ao orgulho, à ambição, à cupidez, à inveja, bastante comum nas relações humanas, o ódio de classe, por exemplo, e aí vem a inveja, achar que o outro é detentor de maiores bens, passa a invejá-lo, passa a caluniá-lo na maledicência, e aí há o ataque, ou ataque físico, ou ataque verbal, ou ataque mental. Vejam como o egoísmo está reinante em tudo. O ciúme, que a cada momento magoam os seres humanos. Os seres humanos se sentem ofendidos. E por se sentirem ofendidos vão querer a vingança, a retaliação que acontecem nessas guerras
as guerras étnicas, como sempre ocorreram na história da humanidade. E diz aqui Allan Kardec, isso perturba as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança. A criatura perde a confiança em si, se acha impotente, incapaz, vem um sentimento de culpa, de menos-valia, a baixa autoestima, levando aos quadros depressivos que podem levar ou ao suicídio ou ao homicídio através das guerras. E diz aqui Allan Kardec que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Então o egoísmo provoca essa defesa contra o vizinho, achando que o vizinho vai invadir as suas terras. Ora, se a criatura não confia em si, como irá confiar no próximo? A desconfiança em si leva a desconfiança ao próximo. E criam-se, então, as defensivas, as proteções. E quando essas proteções começam a sofrer alguns abalos, vêm as guerras, que trucidam as criaturas menos favorecidas. E Kardec aqui continua dizendo, enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício, o egoísmo, é incompatível com a sua felicidade. É esse despertar da consciência que vai gerar nas criaturas uma compreensão de si próprio, para tentar expurgar esse grande fulcro doentio, este grande vórtice energético, que o empurra fragorosamente aos redutos dolorosos da infelicidade. E diz aqui, terminando Allan Kardec, e podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. As criaturas vivem inseguras, vivem fragilizadas, vulneráveis. A gente vê isso não só nas guerras, mas nas relações humanas. Vamos voltar lá no capítulo sobre as guerras. Agora, como entender este fenômeno, por um lado auspicioso, por um lado esperançoso, por um lado otimista? Como entender? Porque, lamentavelmente, a gente vê tudo como uma desgraça. E não paramos para pensar, claro, mesmo sob o látego da dor, mesmo sob tudo que estamos vendo, inclusive crianças sendo deploravelmente assassinadas, e vem a pergunta natural: onde fica Deus? O amantíssimo Pai, aquele que provê. Como temos que entender, claro, a doutrina espírita nos mostra todas as minudências, todos os detalhes, para analisarmos sob a ótica positiva. Todos estão cumprindo a lei de causa e efeito, todos estão mergulhando em débitos que vão ter que responder mais à frente, quando não nesta existência? Sim. Mas e o lado positivo das guerras? Aí está
a excelsitude, a magnitude da doutrina espírita. Daí a questão 744, que Kardec pergunta: que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Então, Kardec foi incisivo. A guerra como uma necessidade, da qual não podemos nos evadir, dada a nossa condição de imperfeição. Então, o que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? A resposta é concisa dos espíritos. Para a gente parar, refletir a necessidade da guerra que a providência permite. Os espíritos foram claros. A liberdade e o progresso. Ora, ficamos a perguntar, se há um processo até de escravização, de humilhação, de subjugação, de dominação, onde fica a liberdade e o progresso? Não vamos esquecer que o povo invasor, os soldados invasores, o país invasor, vai levar ideias novas, progresso tecnológico para esses povos subjugados. Haverá uma mudança radical no avanço intelectual, científico e tecnológico. E a liberdade? Temos que entender que isso tudo é um processo de libertação, abrindo mão de padrões arraigados, ensimesmados. Ideias novas sempre concitam a liberdade. Mas podemos também raciocinar no sentido de uma liberdade individual e, consequentemente, coletiva. Como libertarmos-nos dos nossos padrões através do sofrimento? A guerra propicia o sofrimento. E muitas criaturas repensarão suas vidas particulares, mudanças drásticas, como, por exemplo, perder aquilo que eles possuíam, o desapego, abrir mão de determinados valores diante de uma guerra, quando a gente vê irmãos sendo trucidados. Há um repaginar, há naturalmente um repensamento. E, consequentemente, processo de liberdade. Vejam que, por essa outra ótica, a guerra torna-se necessária para o estágio em que nos situamos e que a providência permite que tudo isso aconteça, visando o progresso mais rápido. Tanto que na questão 744A, Kardec assim pergunta: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização, a dominação de um povo sobre o outro? Isso nos parece ambivalente, ambíguo, paradoxal, uma verdadeira antítese. Mas olhem o que os espíritos responderam: escravização temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Vejam a magnitude esplendorosa de nossa doutrina espírita. Porque a gente se atém a uma existência
como se aquilo fosse algo único. Nasceu, viveu e morreu, torturado, com os corpos esquartejados. Os que ficarão sofrerão os processos neuróticos da guerra. Quando a gente analisa sob esse âmbito da unicidade da existência, realmente tudo fica muito pobre em termos interpretativos. Mas quando a gente compreende a multiplicidade das existências, o progresso que há de virá, o mais rápido, tudo fica mais claro quando compreendemos a reencarnação. 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra, aí sim para proveito seu, egoístico? Grande culpado, respondem os espíritos. É esse e muitas existências lhe serão necessárias. E que existências? Compreendemos a lei de causa e efeito, compreendemos os nascimentos com deformações, compreendemos criaturas que renascem com problemas psíquicos importantíssimos, terão que expiar aquilo que praticaram. Mesmo com o entendimento do progresso, mas ninguém se isenta daquilo que praticou. Então lhe serão necessárias inúmeras existências para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Quando falamos de ambição, falamos de egoísmo. Agora vamos trazer, coadjuvando tudo isto, todas essas assertivas, mostrando o lado positivo, a liberdade do progresso, que uma guerra propicia. Trouxemos aqui uma comunicação muito interessante de uma pesquisa na Revista Espírita de 1859, comunicações espontâneas obtidas nas sessões da Sociedade Parisiense de Espiritismo. Olhem que comunicação revestindo tudo aqui que falamos, principalmente numa visão mais equilibrada, mais esperançosa, de um futuro por vindouro que será adquirido e alcançado pela criatura quando ela realmente se desvestir desse manto esfarrapado do egoísmo. Não é um manto real, é um manto temporal da posse que se esvai com o tempo. Portanto, o manto é esfarrapado. Vamos aqui ouvir esta comunicação. Depois eu direi qual foi o espírito que se comunicou. Essa comunicação foi dada em 23 de setembro de 1859. O médium era o senhor R. Era muito comum nas comunicações o médium se preservar. Então dava só a primeira letra do seu prenome. Médium, senhor R. Reticências. E o espírito assim
se comunicando, nos deixou essa beleza. Diz ele, até o momento, falando para todos nós, não considerastes a guerra senão sob o ponto de vista material. Perdas, danos materiais, destruição. Vamos lembrar o que diz a doutrina espírita. O que nós imaginamos que seja destruição é transformação. Prestemos atenção nisso. Guerras intestinas, internas, guerras de povos a povos, povo contra povo. Não tendes jamais visto nisso senão conquistas, escravidão, sangue, morte, ruínas. É tempo de considerá-la sob o ponto de vista moralizador e progressista. Aí vamos voltar àquela questão. O que a providência nos fornece, tornando a guerra necessária para o processo de moralização, que é o processo de libertação. Abrir mão de nossos valores intrínsecos, nossos valores egóicos, de atender nossos interesses, como também a guerra proporciona sentimentos de ajuda internacional, de solidariedade, como estamos a ver, não só as guerras, como os flagelos naturais. Então veja um lado positivo, repensar da sociedade, daqueles que estão presentes, participantes dessa guerra fratricida, embora todas as dores pungentes, mas muitos vão, diante disso, se moralizarem, de olharem com outros olhos a vida, lembrando daqueles que se foram de uma forma cruel. Isso tudo proporciona, queridos irmãos, o desapego aos valores materiais, sentimentais e de nossas crenças. Por isso, diz aqui o Espírito, é o ponto de vista moralizador e progressista. Diz ele aqui, a guerra semeia em sua passagem a morte e as ideias. Ideias que serão sepultadas, ideias obsoletas, porque novas ideias surgirão, serão implantadas, novas ideias pessoais de transformação, de mudanças. É dessa forma que temos que analisar e não uma visão trágica, pessimista somente. As ideias germinam e se engrandecem. Tudo cumpre a teoria do engrandecimento. O espírito, depois de se fortalecer na vida espírita, vem fazê-las frutificar, retorna. Saem de uma forma terrível, saem de uma forma altamente compungente, vão para o mundo espiritual, vão reformular suas ideias, suas crenças,
Vão ver a existência, a sobrevivência da alma, a alma imperecível, a continuidade, que nada simplesmente se resume a uma pobre e indefinível existência. Volta com mais bagagem, trazendo dentro da lei de causa e efeito ideias reformadoras, mesmo ante a dor de uma limitação física ou mental. Temos que compreender a reencarnação para entendermos todos esses processos. Olhe que o Espírito nos adverte: não sobrecarregueis, pois com as vossas maldições, o diplomata que preparou a luta. Parece que estamos falando de um companheiro, não é verdade? Pois é, que preparou a luta. Nem o capitão que conduziu seus soldados à vitória. Quantos generais estão aí, na linha de frente, conduzindo seus soldados à vitória? Reprodução de guerras fratricidas do passado, primevas. Grandes lutas se preparam. Lutas do bem contra o mal, das trevas contra a luz. Lutas do espírito de progresso contra a ignorância estacionária. Meu Deus! Mesmo sendo algo altamente doloroso, causticante, abrasador, a guerra é o espírito de progresso contra irmãos estacionados na ignorância, trazendo ideias reformuladoras. Continua aqui o nosso irmão: esperai com paciência, bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Jesus, no seu Evangelho, em muitas passagens, faz inúmeras advertências a respeito da impaciência, da intolerância humana. Esperai com paciência, porque nem vossas maldições, nem vossos louvores em nada poderiam mudar. Nada pode mudar quanto à vontade de Deus. Poderemos substituir esta palavra e colocar quanto à permissão de Deus. Ele saberá sempre manter ou afastar seus instrumentos do teatro dos acontecimentos. Então Deus saberá manter ou afastar os instrumentos desse teatro belicoso, beligerante, a partir do momento que a criatura investir na raiz do mal que assola a humanidade, que é o egoísmo, e de suas tendências dominadoras, beligerantes, para subjugar povos mais fracos. A sua ideia precípua de conquistar, de dominar. Recordemo-nos de grandes e valorosos comandantes com aquele sentimento de vazio existencial que habitava os corações dessas criaturas. Porque quanto mais você domina, mais você subjuga, mais você quer, afinal não há uma plenificação, não há um suprimento moral, espiritual
que venha trazer à alma a verdadeira felicidade. Segundo, tenham cumprido sua missão, ou que tenham abusado para servir seus objetivos pessoais do poder que terão adquirido pelo seu sucesso. Jamais vão adquirir, vão se planificar ante esses objetivos pessoais egoísticos, vão gerar em seus íntimos esse vazio existencial de não ter se realizado. Vazio esse que leva a um estado de desesperança. Faltou o provimento principal, que é o amor. Então, a desesperança em muitos desses seres levando ao suicídio. E a gente viu isso na história da humanidade. Quantos comandantes suicidaram-se em virtude desse vazio existencial? E terminando aqui a comunicação. Tendes o exemplo do César moderno e do meu, porque foi César. Estamos aí repletos de Césares. Devi, por várias existências miseráveis e obscuras, expiar minhas faltas e vivi pela última vez na Terra sob o nome de Luís IX. Assinado Júlio César. Júlio César do Império Romano, que depois de ter realizado cruentas batalhas de dominação, fazendo ampliar o território romano, ele retorna, passando por existências miseráveis e obscuras, e nos deixa essa belíssima comunicação para o entendimento das guerras que dizimam tantos irmãos. Júlio César, então, nos deixou essa comunicação de inestimável beleza. Queridos irmãos, nós espíritas temos que cumprir nossos papéis, sim. Orarmos por todos envolvidos nesta situação que não sabemos como vai terminar. Há uma preocupação natural. Hoje, armas nucleares podem dizimar a humanidade. Basta que apertem um botão. Por isso a importância da prece, a importância de unirmos nossos pensamentos em favor da estabilização, da paz, mas também compreendendo o que a doutrina espírita nos traz. A importância das guerras permitidas pelo Pai para o alcance da liberdade e do progresso, como explanei aqui. Encerremos com muito amor no coração, orando. Orando ao Pai, orando a Jesus, orando a espiritualidade amiga, para que as energias do amor se derramem sobre essas mentes e corações empedernidos, impermeáveis, para que despontem neles a caridade,
pois estão lidando com existências humanas cujas elas, as existências, representam para todos nós a fraternidade, a irmandade. Que a paz reine em todos os corações. Que o planeta de regeneração realmente comece a demonstrar as suas ideias positivistas de amor, de coexistência pacífica, de relações humanas solidárias e amigas e fraternas. Ó Jesus, que a tua paz, como tu mesmo nos disseste nas bem-aventuranças, como tu mesmo sempre disseste ao penetrares as catacumbas, os lares, os covis dos sofredores, sempre a nos dizer que a paz esteja convosco. É a paz que nos proporcionará equilíbrio, sensatez e amor ao próximo. Graças a Deus por tudo, Jesus, por termos a possibilidade de adentrarmos aos estudos espíritas, que traz o teu evangelho de luz, iluminando todas as esferas, todos os mundos, trazendo a luz para todos nós. Graças a Deus por tudo. Só temos a agradecer realmente e orar. Obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja.